todo mundo falava o seguinte: olha, o Lula vai ter aí a oportunidade de escolher 2 ministros para o STF. Sai a Rosa Weber, que assim disseram, nossa, uma ministra super democrática, estava longe, foi ela quem nomeou o Sérgio Moro como chefe do gabinete dela, foi ela quem deu o voto de Minerva para a prisão ilegal do Lula, contrariando uma decisão dela mesma, dizendo, olha, essa não é a minha opinião, mas eu vou com a maioria, tava 5-5, eu vou com a maioria no empate. Tá, sai a Rosa Weber, entra Flávio Dino, excelente mudança. No outro caso, saiu o Lewandowski, que era o melhor dos ministros do STF, tanto é que hoje é ministro da Justiça, e entrou o Zanin. Aí troca um ministro muito bom por outro. Ok. No caso da Rosa Weber melhorou, mas a Rosa Weber de bolsonarista não tinha nada. O que acontece é o seguinte, tem 2 lá que são muito bolsominions. E esses 2 chegaram até a ter embates aí, o Cássio Nunes durante a pandemia com outros ministros, e o André Mendonça agora, sobre o 8 de janeiro de 2023, teve embates aí com o Alexandre de Moraes. Pois bem, que ele agia praticamente como advogado dos terroristas. Pois bem, eis que a Polícia Federal descobre o seguinte: tem uma chance aí muito grande do Cássio Nunes e do André Mendonça, talvez eles não terem articulado o golpe de Estado, mas que eles sabiam, essa chance é muito grande. E se eles sabiam e eles não contaram para ninguém, eles cometeram um crime gravíssimo. Eu não estou falando que pode ser que o Cássio Nunes e o André Mendonça sejam presos, não sei, mas motivo para o impeachment? Tem. Então a coisa vai ficar feia. A Polícia Federal comprovou que o Cássio Nunes e o André Mendonça se encontraram fora da agenda, secretamente, com o Bolsonaro. E um dos encontros que o Bolsonaro teve com eles, principalmente com o Cássio Nunes, foi tão secreto que o Bolsonaro fez questão de colocar na agenda todos os que estavam no encontro, menos o Cássio Nunes. Ou seja, para parecer assim, nossa, o Bolsonaro está sendo transparente. Ele está se encontrando com fulano. Tá, mas não colocou o Cássio Nunes na lista. E os encontros estão comprovados pela Polícia Federal. Não há dúvidas de que nas datas o Cássio Nunes e o Bolsonaro se encontraram. Não há dúvidas para a Polícia Federal de que o Bolsonaro se encontrou com o André Mendonça. Aí você pode falar, Thiago, mas o Bolsonaro ele indicou os 2 para o STF? É muito comum, normal, que o Bolsonaro tenha encontro com os ministros que ele indicou. Só que tem um problema. Uma coisa é ele ter encontro durante o mandato dele. Outra coisa é quando os encontros ocorreram em dias em que o Bolsonaro já estava planejando o golpe de Estado. Um dos encontros com o Cássio Nunes foi no dia 9 de novembro. Nós temos mensagens aí do dia 10 de novembro, do dia 12 de novembro e do dia 14 de novembro, principalmente do celular do Tenente Coronel Cid. Lembre-se, o celular do Bolsonaro não tinha mensagens antigas dele, porque o Bolsonaro trocava de celular toda hora. Depois da prisão do Cid e de outros aí, Bolsonaro obviamente deu um fim nas provas que tinham de qualquer celular dele na época. Porém, quando o Bolsonaro ficou recluso no Palácio do Alvorada, e é lá que ele encontrou com o André Mendonça e o Cássio Nunes, o Bolsonaro delegou ao Tenente Coronel Cid a função de fazer tudo. Então, quando o Bolsonaro queria falar com alguém, quem dizia ali, fulano vai encontrar com o Bolsonaro, era o Cid. E os outros ajudantes de ordens do Bolsonaro. Para desgraça do Bolsonaro, os ajudantes de ordem esqueceram de deletar os e-mails, e o Tenente Coronel Cid esqueceu de deletar os e-mails e deixou todas as mensagens na nuvem, na iCloud. E aí a Polícia Federal teve acesso a absolutamente tudo. Então, mesmo se ele tivesse trocado de celular, nem sabemos se trocou, a Polícia Federal teve acesso. Parabéns, Cid. Pois bem, os e-mails mostram que o André Mendonça esteve com o Bolsonaro no começo de novembro, quando o encontro do Bolsonaro com o André Mendonça foi um dia antes de uma mensagem da esposa do Tenente Coronel Cid para a filha do General Vilas Boas, em que a esposa do Coronel Cid diz o seguinte: lembre-se, o Tenente Coronel estava com o Bolsonaro todos os dias, praticamente 24 horas por dia. Ele acordava, ia para o Palácio do Alvorada, ficava lá o dia inteiro até a noite, voltava para casa, dormia e voltava para o Alvorada porque eles estavam conjecturando ali o golpe. E aí ela diz o seguinte: olha, o Bolsonaro mandou todos fecharem as estradas e depois irem para Brasília. Ou seja, as estradas ainda estavam fechadas no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal do senhor Anderson Torres e daquele bandido que está preso, que é o Silvisney Vasquez, não estava tirando os terroristas que estavam fechando estradas em todo o Brasil. Eu lembro até que a torcida do Corinthians tirou alguns,
a galoucura, né? A torcida do Atlético Mineiro também tirou alguns, abriu ali algumas vias, sem bater em ninguém, sem um tiro, sem uma violência, sem um soco desferido, conseguiram abrir estradas. E a Polícia Rodoviária Federal não fazia. E o Bolsonaro encontrou o André Mendonça e o Cássio Nunes. E aí, você vê, peraí, ele já estava falando de golpe. É muito difícil, muitíssimo difícil, que no começo de novembro, quando o Bolsonaro já estava falando de golpe e quando ele já estava planejando o golpe de Estado, que ele tenha encontrado 2 ministros do STF e ele não tenha citado nada. Por que ele chamou esses 2 para o Palácio do Alvorada? Um dos encontros com o Cássio Nunes foi depois até dessas conversas aí. Foi em novembro, e esse encontro que ele teve aí com o Cássio Nunes, tava também o Braga Neto. Aí você fala, peraí. Bolsonaro chama Cássio Nunes para o Alvorada. Vamos lembrar, o Bolsonaro ficou 40 dias em silêncio. 2 dias depois da eleição, ele gravou um vídeo quase chorando de 1 minuto. Aí depois ele apareceu para dar uma coletiva ao lado do Ciro Nogueira, também falou ali por 2 minutos, 1 minuto e meio. E depois ele ficou em silêncio. Então foram 40 dias de silêncio total, exceto essas 2 falas pequenininhas em que ele não disse nada com nada. Pois bem, no meio desse silêncio ele se encontra com o Cássio Nunes, com o Ciro Nogueira e com o Braga Neto. Aí tem uma coisa que a Polícia Federal está apurando, que tem a suspeita de que o general Freire Gomes, que era o chefe do Exército, também estava nesse último encontro com o Cássio Nunes. Então, olha, se a polícia comprovar, e aí temos algumas testemunhas aí, lembre-se, tem uma chance do Braga Neto acabar delatando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está jogando a culpa de tudo no general Heleno. E a gente sabe que o general Heleno ele é criminoso, ele é aquele lixo de ser humano, tudo mais, mas que o general Heleno cumpria ordens do Bolsonaro. Vai ser preso, tem que ser, cometeu inúmeros crimes, o fato dele cumprir ordens não o inocenta de nada, mas o cara que dava as ordens, colocar toda a culpa em quem estava cumprindo as ordens, peraí, o mandante é você. É igual o caso Marielle, o assassino da Marielle fica preso, ele é assassino, mas o mandante do crime é o mandante. Quem tem que ir preso com uma pena talvez até maior é o mandante. No caso aqui dos crimes de golpe de Estado, todo mundo que cometeu o crime vai preso, mas agora quem tem uma pena maior, que é quem orquestrou tudo, é o mandante. E aí o mandante joga a culpa num dos seus peões, que é assim que o Bolsonaro trata, e agora o que se percebeu na alta cúpula das Forças Armadas, e olha, esse pessoal é burro mesmo, hein, mas é muito burro, só agora, hein, pô, parabéns aí, ó, tartarugas. O que eles perceberam agora, tartaruga é verde, né, então, ó, igualzinho pra eles, ó. É o seguinte, é que o Bolsonaro trata todos como peões. Eles, nesse xadrez aí, os militares acreditavam que eles eram as torres, os bispos, os cavalos, a rainha, ou qualquer outra coisa. Mas não passam de peões, que é feito ali para sacrificar na hora, joga os leões, joga o lixo e dane-se, segue o jogo. É assim que o Bolsonaro trata. Então agora tem uma pressão enorme, para que se delate o Bolsonaro. Então, se outros estavam nessa reunião e começarem a abrir o bico, a coisa vai ficar bem feia. Porque, olha, você tem aí gente que está só à espreita de uma desculpa para derrubar esses 2 aí bolsonaristas do STF. Os próprios ministros do STF ficariam felizes de ver o André Mendonça, principalmente o André Mendonça, viu? E o Cássio Nunes pelas costas, ou seja, tchau vocês 2. Ainda mais sabendo que quem indicaria outros 2 ministros seria o Lula. Então eles sabem que, olha, o Lula escolheu o Flávio Dino, que todo o STF, quase todos os ministros ali foram a favor do Flávio Dino. O Lula escolheu o Zanin, que quase todos os ministros apoiaram o Zanin. O Lula tinha outros nomes aí para indicar que também tinham apoio de quase todos os ministros. Então eles adorariam que saísse o Cássio Nunes, que, olha, já envergonhou o Supremo Tribunal Federal de inúmeras maneiras. Eu lembro de uma discussão no STF, na época da pandemia, foi uma votação que acabou 10-1. O André Mendonça ainda não era ministro, né? Então tava só o Cássio Nunes ali de bolsonarista. E o Cássio Nunes, para tentar dizer que o comércio no Brasil tinha que ficar aberto, lembre-se, estava morrendo quase 2.000 pessoas por dia, o comércio estava fechado, o Bolsonaro queria ali abrir todo o Brasil, acabar com todo tipo de restrição, acabar até com a obrigatoriedade de máscaras. E o Cássio Nunes, para dizer que, não, tem que ficar aberto mesmo, o Cássio Nunes pegou uma decisão da Suprema Corte da Califórnia, ou seja, não é nem da Suprema Corte dos Estados Unidos, não é da Califórnia, uma decisão que dizia o seguinte, e eu fui ler a decisão, porque eram 2 folhas, estava fácil até de ler.
Tem que ser muito burro ou muito mau caráter para não ter entendido. A decisão dizia o seguinte, olha, tem que manter fechados todos os comércios, tem que manter fechadas as igrejas, exceto, aí tinha uma exceção ali. E aí colocou um tipo de igreja e colocou com 10% da capacidade, exceto isso aqui. Tá. Aí o Cássio Nunes falou, não, mas a Califórnia mandou abrir tudo. Tem que abrir tudo no Brasil também. Abra tudo. Não precisa ter máscara. Tudo que estava na decisão dizendo que não podia, ele ignorou. Colocou uma partezinha ali pequena e distorceu tudo. Esse era o Cássio Nunes. Eu lembro, foi um quebra-pau naquele dia na STF. Um arranca-rabo do Cássio Nunes com os outros ministros lá. Tá. Aí, Lewandowski estava irritado naquele dia. O Lewandowski era o relator na Covid. Ele que deu as decisões ali contra o Bolsonaro. Tá. O André Mendonça teve um arranca-rabo com o Alexandre de Moraes esse ano, numa sessão em que se falava sobre o 8 de janeiro, o André Mendonça estava agindo praticamente como advogado dos terroristas do dia 8 de janeiro. Julgamento do primeiro terrorista que foi condenado, Aécio Lúcio Costa Pereira. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Peço aí sua inscrição no canal.